Olá pessoas, eu sou a Tatá e esse é o canal Um Rim Pra Mim. E hoje a gente vai falar sobre o que fazer com os nossos bichinhos de estimação depois que a gente descobre que é renal. Então já vai deixando o seu like aí embaixo do vídeo e se ainda não é inscrito é só clicar no botão inscrever-se que tá vermelhinho aí embaixo, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu sempre recebo perguntas e vejo por aí várias discussões em torno desse assunto e vem essa dúvida, o que eu faço com o meu animal de estimação? Sabe o que você faz? Nada. Pronto, já posso acabar o vídeo por aqui. É isso, não faz nada. Simplesmente. Ai, Tatá, mas por que então tanta discussão em volta desse assunto? Bom, você que faz hemodiálise ou que já é transplantado, com certeza já deve ter ouvido algum enfermeiro ou algum médico comentando do assunto ou falando pra você que é perigoso e que não pode ter animais de estimação. Bom, e alguns dos principais motivos para eles falarem isso para os pacientes são cuidados com o catéter e ou com a fístula. Por exemplo, você tem um catéter exposto no pescoço ou na perna, e ele é muito fácil de infeccionar, relativamente fácil de infeccionar, e a fístula também tem que tomar um certo cuidado, né, não deixar muito exposto. No caso, se você tiver um gato, que o gato não fique arranhando a sua fístula, ou se você tiver um cachorro de 100 quilos, você pegar ele no colo, vai fazer muita força, porque com o braço da fístula você não pode fazer força. Em quem é transplantado, a preocupação é principalmente infecções, em especial a toxoplasmose, que é mais conhecida como doença do gato, o que é muito injusto isso, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que se você é um tutor de algum animal, qualquer animal, seja ele cachorro, gato, tartaruga, passarinho, priquito, o que for, priquito. Quando você adotou esse animal ou comprou esse animal, você tinha em mente a responsabilidade que você teria com ele desde aquele momento até para sempre. E claro, quando você adota um bicho, você não pretende abandoná-lo. Você adotou ou você comprou porque você quer aquele animal fazendo parte da sua vida, parte da sua família. Você quer um companheiro, ou seja lá qual for a razão que você adotou, não é pra abandonar. E então, por que você faria isso agora? Tudo isso que eu falei antes, dos medos e dos cuidados com a fístula e com o catéter e com o pós-transplante, você vai ter que ter esses cuidados de qualquer jeito, com animal ou sem animal. Você pode muito bem contrair qualquer outro tipo de doença, porque vocês levam agulhadas o tempo todo e é sempre muito delicado mexer com esse tipo de coisa. Mas a culpa sempre vai cair em cima de quem? Dos animais. Por quê? Não sei por quê. Eu acho que os médicos pensam que os animais são imundos. Mas e essa tal de toxoplasmose, não é perigoso ter gatos por causa disso? Vamos lá. Eu vou explicar rapidinho. A toxoplasmose é uma doença infecciosa causada por um protozoário, um parasita, que é presente normalmente nas fezes dos gatos e outros animais. É que é sempre mais fácil colocar a culpa no gato. E quais são as causas dessa doença? Como que você pode contrair essa doença? Ela é mais comumente adquirida por meio de ingestão de alimentos contaminados com ovos desse protozoário, desse parasita, alimentos normalmente carne crua ou mal passada, carne de porco, carne de carneiro, vegetais que são mal lavados e tem a presença desse parasita, desses ovos desse parasita, frutas que não são bem lavadas. Porém, a toxoplasmose também pode ser adquirida quando você, por meio de agulhas infectadas e essas coisas. Então, você pode adquirir durante um transplante, você pode adquirir numa transfusão de sangue, dependendo do lugar que você fizer, como que é a higiene do local, do hospital. Então, são várias formas que você pode adquirir essa doença. Em pessoas comuns, no geral, o próprio sistema imunológico da pessoa, se ele for bom, ele já vai se defender contra as ações desse parasita no organismo. Então, assim, os sintomas não vão se manifestar, não tem como a pessoa contrair essa doença novamente e nada vai acontecer. Por isso que eles se preocupam bastante
com essa doença com relação ao transplantado. Porque a pessoa que é transplantada, como vocês já devem saber, tomam remédios imunossupressores que servem para baixar um pouco a imunidade, deixa você com a imunidade lá embaixo. Então quem tem a imunidade afetada é mais propício a ter infecções, contrair algumas doenças infecciosas e afins. Então se você tem a imunidade baixa e contrair a toxoplasmose, você pode ter algumas complicações. O que acontece é que menos de 5% dos gatos transmitem a toxoplasmose. Na verdade, não é nem o gato que transmite. O que precisa acontecer para o gato estar infectado? Ele precisa ter comido carne crua ou mal passada, como eu falei para vocês. Essa carne tem que estar infectada. Depois de 15 dias que ele comer essa carne, o cocô dele vai conter alguns ovinhos desse parasita que vai infectar você. Se você comer o cocô do gato depois de 48 horas que ele fez. Recapitulando, o gato tem que ter comido carne crua ou mal passada, ou algum inseto que tenha esse parasita, alguma lagartixa ou algum rato que tenha esse parasita ativo no organismo. Então tem toda uma coisa que deve acontecer, por isso que é tão raro de acontecer do gato transmitir isso pra você. Porque, primeiro, quem vai comer o cocô do gato? Você precisa comer o cocô do gato, na verdade ele tem que ter contato com os seus olhos ou com a sua boca. Você vai ter que enfiar o dedo no cocô e comer. Depois de um determinado período de tempo que ele fez o cocô, enfim, dá muito trabalho pegar essa doença pelo cocô do gato. Então é mais fácil você comer uma maçã mal lavada, um tomate mal lavado, um alface mal lavado e pegar essa doença, do que você comer o cocô do gato. Então eu quero deixar bem claro que é extremamente raro você contrair essa doença das fezes do seu gatinho. Então aqui resumindo, pra você que tem um bichinho de estimação, pode abraçar? Pode. Pode beijar? Pode. Pode fazer carinho? Deve. Pode dar atenção, pode dar carinho, pode dormir com ele, se ele já dorme com você, se ele já tem esse costume. Não vai chutar ele da cama porque você acha que você vai morrer se o cachorro dormir no seu pé ou se seu gato gosta de dormir do seu lado. Moral da história: sem a menor necessidade de você abandonar, se desfazer, dar embora, jogar na rua, seja o que for, do seu animal de estimação. Continua com ele, continua cuidando dele, não precisa se preocupar com isso. Por favor, não façam isso. Não abandone o seu animal porque você descobriu que é renal, porque você está fazendo diálise ou porque você é transplantado. Você vai sofrer muito, o seu animal vai sofrer muito. Eu tô falando isso por experiência própria, eu não vou aqui vir falar pra vocês, ser hipócrita e falar faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Porque eu abandonei minha cachorra, eu abandonei a Luna. Resumindo, em alguma fase do meu tratamento, a minha mãe pensou que a gente poderia não dar conta de continuar cuidando dela. Ela dormia comigo e então ela foi doada para uma pessoa que mora numa chácara, que tem um espaço muito maior, onde ela pode brincar, onde ela pode correr. E eu achei que isso ia ser o suficiente para me confortar. Mas não é. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu sinto isso, eu sinto a falta dela todos os dias quando eu vou dormir e as minhas gatas se aconchegam em cima de mim, em algum lugar pelo colchão, e eu olho pra elas com tanto amor, mas eu sei que tá faltando uma, que é a Luna. Bom, eu queria ter podido pelo menos visitá-la depois disso, mas depois desse dia eu a vi apenas uma vez. E foi por foto, depois eu não a vi mais, eu não tenho contato da pessoa que ficou com ela. Eu realmente espero que ela esteja muito feliz e que ela tenha me perdoado por tê-la abandonado assim. Eu sempre vou lembrar dela com muito carinho, porque ela foi uma companheira muito fiel, sempre esteve comigo, enfim. Não façam isso, não abandone o seu animal. Bom, e durante todo esse nosso tratamento, a gente acaba escutando essas coisas. Eu ouvi de médicos e de enfermeiras que eu deveria me desfazer das minhas gatas. Ah, dá embora. E isso é um absurdo. Para pra pensar comigo. Por exemplo, se um médico veterinário descobre que é renal e precisa fazer hemodiálise, precisa fazer um transplante, ele nunca mais vai poder exercer a função porque ele tem contato com cães e gatos o tempo todo. Não faz sentido. Uma pessoa que é dono de um canil, ou que é dono de um gatil, que é dono de alguma ONG de animais ou trabalha com animais, não esquece, não pode mais porque o animal vai te... Gente, não tem nada a ver, é só pensar um pouquinho nisso. Bom, eu espero ter esclarecido esse assunto pra vocês, me desculpa pela emoção. E você, tem algum pet? Você tem algum cachorro, algum gato? Qual que é seu animal de estimação? E o que você fez com ele depois que você descobriu que é renal? Não vai me dizer que você
também abandonou seu cachorro ou seu gatinho. Não façam isso. Você já ouviu algum médico ou alguma enfermeira falando pra você que é muito perigoso você ter um animal de estimação? Se você não confia no que eu falei, pode pesquisar, pode perguntar, peça mais de uma opinião, não fique cego acreditando só no seu médico. Pesquisa, procura saber a fundo. Eu vou ficando por aqui, um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.